mais que a neve, mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais algo deve ser. Mais forte. Mais uma vez, levante as mãos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, e depois o Fábio vai estar orando pelos enfermos, amém? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue Jesus. Levante as mãos, querido, em nome de Nós Jesus. Nós invocamos, Senhor, o Senhor Deus da cura. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Que nada, Deus amado, fica de pé diante da Tua glória. Essa Deus que clamamos neste momento. O Deus que cura, o Deus que retira toda enfermidade. Não há câncer, não há AIDS, não há dor que resista à palavra do Senhor. Senhor, nessa noite, Deus, nós clamamos a Ti. Todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno das trevas, nessa noite vai ter que cair, vai ter que se dobrar diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, nessa noite, espírito de enfermidade, espírito do câncer, espírito da dor, espírito, em nome de Jesus, no poder, na autoridade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, parte e retirada. Senhor, nós lhe pedimos, Deus, ele mandar a gaçuia nelevana, ragaçu nelefondernas, romaniana lecanda ragaçuia nelevandaraganas, xenecantu anogol nefondes ramanai, em nome de Jesus. Esse espírito que está de mentira, esse espírito de mentira, de enfermidade, nessa noite, espírito de mentira, sai, parte e retirada, e que você tem que dar lugar à glória do Senhor nessa noite. Senhor, ó Deus, a cada um que está aqui nessa noite, representando uma família, essa unção que desce do céu, a glória de Jeová que desce do céu, ó Deus, ponha, Deus, fogo na mão de cada um aqui, e ó Deus, esse espírito de mentira que está, ó Deus, alojado em suas casas, espírito de engano, de enfermidade, nessa noite, em nome de Jesus, eles vão sair daqui com autoridade para repreender. E você pode aplaudir, irmão, você pode exaltar ao Senhor, porque Deus, Ele tem vitória para nossas vidas. Aleluia! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Mais uma vez, com mãos levantadas. E o pregador, ele já vem, aleluia. Vamos dizer, alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Glória a Deus. Alvo mais que a neve. Oh, aleluia. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bem forte. Mais que a neve, alvo mais
Aleluia. Aleluia. Irmãos, pode se assentar. Aleluia. Você é muito bem-vindo à casa do Senhor, irmão. Está feliz de estar aqui? Irmão, você não vai se arrepender de sair da sua casa ou sair de onde você saiu para estar na casa do Senhor nessa noite, porque na casa do Senhor nós temos vitória. Quando a gente olha o Salmo de número 73, o Asaf fala assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E ele vai falando um monte de coisas, e no final ele fala: até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí a nossa sorte é restaurada, amém? Aleluia. Vamos ler um texto, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Tá bom. Segunda Reis, capítulo 6. Versículo 14. É o rei da Síria intentando contra o Israel, contra o povo de Deus, contra o profeta Eliseu. Diz assim o versículo 14: então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Aleluia, irmãos. Irmão, eu quero te falar uma coisa muito profunda nessa noite. Queremos continuar falando sobre o mundo espiritual, sobre uma batalha que ela é travada no mundo espiritual. E esse texto traz algo muito interessante para nós, que enquanto o rei da Síria vinha com seus carros, seus cavalos, suas tropas, e o povo de Deus não sabia que isso ia acontecer, Deus, ele também já tinha enviado seus cavalos, seus carros e suas tropas. Eliseu, ele viu tudo isso. Sabe qual é o mais lindo? E se Eliseu não estivesse vendo? Ainda assim, os carros, os cavalos e as tropas estariam ali para proteger o povo de Deus. Amém? Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre guerra espiritual. Quando a gente fala de guerra espiritual, é claro que uma simples pregação não vai resumir a guerra espiritual. Existe muita coisa, existem muitos mitos que precisam ser derrubados. E algumas coisas nós temos que prestar atenção. Vamos ler um texto? Em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 fala um pouco ao nosso respeito e fala um pouco sobre essa guerra. Colossenses 2, vamos a partir do versículo 13. Colossenses 2, 13. Amém, igreja? Amém. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos. E o que aconteceu com o nosso passado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E o que aconteceu com o cão, e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu quero te convidar a se colocar de pé e dar um forte aplauso a esse Deus campeão, vencedor, todo-poderoso. Nunca perdeu uma batalha, irmãos. Aleluia! Ele expôs Satanás publicamente ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E onde é que eu entro em tudo isso? A palavra de Deus fala em Romanos 8, irmãos, no versículo 37, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, somos vencedores. Satanás é um inimigo vencido. Olha para o seu irmão e fala: Satanás é um inimigo vencido. Vê se ele está com cara de quem acreditou. Tá não, fala de novo: Satanás é um inimigo vencido. E você é muito mais do que vencedor. Aleluia! Muito mais do que vencedores, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não existe luta entre Deus e o diabo. O diabo já caiu. Pastor, se não existe luta, por que não está fácil para ninguém? Por que o negócio está complicado? Por que parece que está tudo amarrado? Esses dias eu ouvi uma frase que, se não fosse séria demais, eu teria rido, porque foi engraçado. O irmão me falou assim: eu acho que Satanás, ele odeia todas as pessoas, mas ele me odeia um pouco mais. Porque essa é a sensação que nós temos quando nós passamos a enfrentar algumas situações. Se o inimigo está vencido e o negócio está desse jeito, imagina se não tivesse vencido. Imagina se o homem estivesse na ativa ainda. Irmãos, não existe guerra entre Deus e o diabo, mas o inimigo ainda se levanta para travar uma luta contra nós. Porque ele sabe que a única forma que ele tem de atingir a Deus é atingindo você, porque o nosso Deus é perdidamente apaixonado por você, irmão. Então o inimigo sabe que, me prejudicando, ele de forma indireta, ele atinge o nosso Senhor. E aqui é que o povo de Deus erra, e erra feio. Irmãos, existe um mundo físico que todos nós enxergamos o tempo todo. E existe um mundo espiritual que nós não enxergamos, pelo menos não o tempo todo. E quer eu enxergue, quer eu não enxergue, esse mundo espiritual existe. Quer Eliseu tivesse enxergado, quer Eliseu não tivesse enxergado, os anjos estavam lá para guardar Israel. Então existe, irmão. Existe uma batalha sendo travada. E essa batalha é contra nós. Deixa eu te fazer uma pergunta que não é muito difícil. O que acontece numa batalha quando só um lado guerreia? Quem assistiu a Copa do Mundo aí? Quando só um time joga, o que acontece? Te dou 7 motivos para acreditar no mundo espiritual. Quando só um lado guerreia, irmãos, fica muito fácil. E como o povo de Deus tem caído por ignorar a batalha espiritual. Irmãos, eu quero te falar uma coisa muito séria. No momento em que o povo de Deus se levanta para a batalha, é guerra vencida. No momento que o povo de Deus se coloca para guerrear,
é guerra vencida, porque nós estamos no time campeão, nós estamos do lado vencedor, irmãos. Então qual é o papel do inimigo nisso tudo? No meio dessa bagunça toda, qual é o papel do inimigo? Tirar você da batalha. Nos ocupar com outras coisas. Nos levar a priorizar outras coisas. Nos tirar, irmãos, do foco do mundo espiritual. Fazer-nos mergulhar de tal forma no mundo físico, que mesmo tendo conhecimento aqui do mundo espiritual, nas minhas atitudes eu não estou ligando muito para o que acontece no mundo espiritual. Você quer ver uma coisa? Aí o irmão está desempregado. Eu estou desempregado. Irmão fiel, crente, uma bênção, está desempregado. Aí passa um mês, passa 2, 3, 4, 5, e o irmão está lá, né? E aí, irmão, como é que está o negócio? Está difícil, está ruim, passando necessidade. E aí, irmão? Não, mas quando Deus quiser, Ele vai abrir uma porta. Tu acha que Deus está de brincadeira com a tua cara? Irmãos, é claro que Deus quer. Você acha que Deus quer que você passe fome? Mas é porque existe uma batalha no mundo espiritual, onde só um lado está guerreando, o outro está. Na hora que Deus quiser, a gente vê aí. Aí fica muito difícil, quando só um lado entra na guerra espiritual. E Satanás, ele quer tirar o nosso foco da batalha espiritual. Satanás, ele quer que nós possamos olhar para qualquer outra coisa, menos para essa guerra. Satanás quer que olhemos, primeiro, abre aí a sua Bíblia, 2 Timóteo 4. Esse texto está fresquinho na sua mente, 2 Timóteo 4, versículo 9. Paulo falando: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Satanás quer que nós tiremos o foco do mundo espiritual e olhemos para o mundo físico. E olhemos para o mundo, nos apaixonemos pelo mundo, possamos ficar fascinados pelo mundo. Irmão, o mundo é cativante? É bastante. O mundo é muito cativante. E a mídia faz o mundo ficar mais cativante ainda. Porque começa a mostrar algumas coisas para nós, onde só é mostrado os prós. Os contras, não. E aí muitas vezes eu estou no meio do povo de Deus, e a palavra é essa mesmo. Eu passo a ter inveja das pessoas que estão no mundão. Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Meu Deus do céu, quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Quem é salvo? Quem é vitorioso? Quem é filho de Deus? Quem está sentado com Cristo nos lugares celestiais? E por que eu tenho inveja do miserável que está no inferno? Tinha que ser o contrário. O cara tinha que querer ter a minha vida. Mas não, a gente olha para algumas pessoas e a gente fica fascinado. Às vezes eu fico olhando rede social, eu olho o Facebook às vezes para rir, mas a vontade mesmo é de chorar. Já viu como temos vontade de ser celebridade? Aí o irmão vai no banheiro, posta: estou indo no banheiro. Come um arroz com ovo, tira a foto do arroz com ovo e posta: ó o almoço, aleluia. Irmão, quem é que quer saber o que você está comendo?
Quem é que quer saber o restaurante que você foi para com isso? Mas é porque a gente vê as celebridades fazendo isso e a gente acha muito bonitinho. Essas revistas aí, programas de televisão, mostrando o cotidiano dos caras, e a gente acha isso bonito. A gente fica olhando para a vida desses caras, que não conseguem ter um casamento de 6 meses, e a gente acha bonito, a gente acha legal. O inimigo está fazendo com que nós, povo de Deus, povo mais especial dessa terra, tenhamos inveja de um povo miserável, pessoal infeliz, pessoal triste, pessoal que muitas vezes comete suicídio, cheio da grana, os caras ficam com as mulheres que eles quiserem, aí vai e se suicida. E a gente olha para o estilo de vida dessas pessoas, e o povo de Deus fica querendo ter um estilo de vida igual. Então Satanás, ele quer que nós olhemos para o mundo físico para tirar totalmente o nosso foco do mundo espiritual. Estou falando que você não pode trabalhar para ter suas coisas não, tá? Só que você tem que estar focado no mundo espiritual. Então ele quer que nós possamos olhar para o mundo físico. Segundo, vamos ler um outro texto, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Depois a gente vai falar disso. Jesus multiplicou os pães, e depois, em vez de relaxar, ele foi orar. Depois a gente vai falar disso. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Foi Pedro que pediu, né? E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, imagina o Pedrão andando sobre as águas. E aí, de repente, ele começou a ver a tempestade, ele começou a ver o vento, ele começou a sentir medo. Satanás, ele quer que nós possamos tirar os olhos do mundo espiritual, tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as circunstâncias. Irmãos, se eu começar a olhar para as circunstâncias, miserável homem que sou, porque as circunstâncias, elas quase nunca são boas. Na verdade, elas são sempre ruins. Nunca está perfeito. Tem sempre alguma coisa que está ruim. O inimigo quer colocar os teus olhos nas circunstâncias. Você conhece algum crente que quando você conversa meia hora com ele, você fica deprimido? Porque é muita luta, Jesus. Você vai falar com o irmão: e aí, irmão, na benção? Passando por umas lutas aí. Não, irmão, mas Jesus é fiel. Eu sei. Olha o eu sei dele, né? Eu sei. Mas é porque está difícil. A luta que você passa, o seu irmão
passa uma luta tão grande quanto a sua, ou ainda pior. O que nos diferencia um dos outros não é a presença ou a ausência de problemas. O que diferencia nós uns dos outros é a forma com que olhamos para esse problema. Há algumas quartas-feiras atrás, nós estudamos aqui 1 Samuel 17. Golias, 3 metros de altura. Quando Saul olhava para Golias, 3 metros de altura. Quando o povo de Israel olhava para Golias, 3 metros de altura. Quando qualquer soldado olhava para Golias, 3 metros de altura. Quando Davi olhou para Golias, vou trazer uma revelação para vocês. Ele continuava tendo 3 metros de altura. Sério, prometo para vocês que ele continuava com os 3 metros de altura. Mas a diferença é que Davi não estava nem aí para os 3 metros de altura. Irmãos, como nós olhamos para as circunstâncias? Esses dias eu estava brincando com o irmão, eu falei assim, todo mundo olhou para o gigante e falou, meu Deus, não dá para vencer esse gigante. Quando Davi olhou para aquele homem desse tamanho, Davi pegou a pedra e pensou, duvido se eu erro, olha o tamanho dele. Então, irmãos, é a ótica que eu olho. E Satanás, ele quer que eu pare de olhar para o mundo espiritual. E aí ele faz uma tempestade ao meu redor. Ele faz uma tempestade ao meu redor. Lá dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Sabe por que às vezes a gente briga por causa de nada? Sabe por que às vezes você faz uma tempestade no copinho de ceia? Porque o inimigo, ele quer bagunçar a sua família. Ele quer fazer do seu lar um inferno. E ao invés de eu dobrar o meu joelho, entrar na brecha, cair matando no mundo espiritual e falar, Senhor, é o seguinte, aqui dentro da minha casa quem manda é o Senhor. Não, eu fico brigando com a minha esposa. Misericórdia. Estamos olhando para o lugar errado. O inimigo pinta e borda, e a gente achando que é tudo natural, irmãos. Sabe qual é a coisa mais engraçada nas nossas vidas, povo de Deus crente? A gente é abençoado. Aí o cara recebe uma bênção, aleluia. E aí ele fala, rapaz, eu recebi essa bênção porque Deus moveu no mundo espiritual, aleluia, obrigado, Jesus. Mas aí quando a coisa não está boa, ele acha que agora não tem mundo espiritual não. O mundo espiritual é só quando tem bênção. O mundo espiritual existe o tempo todo. E a batalha é travada o tempo todo. E o inimigo quer me tirar do campo de batalha. E nós, igreja do Senhor, povo de Deus, temos saído desse campo de batalha com uma facilidade tão grande, irmãos. Temos saído muito fácil. Então ele quer que eu olhe para o mundão. Ele quer que eu olhe para as circunstâncias. Ele quer que eu olhe mais para onde? Ele quer que eu olhe para o meu irmão. Para os defeitos, para os problemas, para o meu irmão. A gente vai ver agora sobre uma igreja. Irmãos, pensa numa igreja que o fogo caía. Pensa numa igreja tremenda. Era a igreja de Coríntios. Os corintianos tudo homem de Deus. As corintianas tudo mulher de Deus. A igreja de Corinto, o negócio era tão violento lá que Paulo teve que escrever para eles falando assim, quando um começar a profetizar, o outro pega a próxima. Espera o primeiro terminar. Não começa a profetizar todo mundo não, porque senão vai dar bagunça. Deus está dando revelação para todo mundo, mas calma aí, irmão. Porque senão a gente vai ter que colocar aquele negocinho de senha na igreja. Paulo teve que escrever para a igreja para falar isso. O que o diabo fez com essa igreja? Vamos ler. Calou essa igreja durante muito tempo, irmãos. Está lá, capítulo 1, né? 1 Coríntios, capítulo 1.
1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá, a partir do versículo 10. 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Paulo está falando de quê, irmãos? De unidade na igreja. Falamos todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Céfas, eu sou de Cristo. Igreja dividida. O inimigo conseguiu pegar aquela igreja tremenda, onde o Espírito Santo se sentia à vontade demais, e dividiu. Sabe o que aconteceu na igreja de Corinto? Aí um irmão fala em línguas. Aí o outro irmão não fala em línguas, mas tem revelações. Aí o irmão que tem revelação começou a pensar que o dom de revelação é mais tremendo do que o dom de línguas. Aí o irmão que fala em línguas, não, o negócio é falar em línguas. Aí aquele que tem dons de curar, começou a achar que era o top da igreja. E a igreja começou a brigar, começou a bater cabeça. Um irmão começou a achar que seu ministério era mais importante do que o outro. O irmão chegou no pastor presidente e falou: pastor, quero sugerir um negócio aqui para a igreja. Eu acho que tem que ter conexão 2 vezes por semana. E o encontro de casais poderia ser semestral. Porque está atrapalhando a conexão. Aí o irmão do encontro de casais chega no pastor e fala: pastor, é o seguinte, essa conexão aí é uma bagunça. Eu vim aí um dia, fiquei escandalizado. Eu acho que a gente tinha que acabar com esse negócio e colocar encontro de casais todo sábado. Porque a base da igreja está nas famílias. Ainda vinha com a teologia, né? E aí a igreja de Corinto começou com isso. A igreja de Corinto começou a essas disputas. E quem perde com tudo isso? O reino de Deus. Satanás está na batalha. E a igreja de Corinto está batendo cabeça um com o outro. Aquela igreja que entrava no reino espiritual de sola, que entrava no reino espiritual arrebentando, agora está um preocupado com a vida do outro. Está um preocupado com o que o outro está fazendo. E aí não demora muito para começar a aparecer os pecados, irmãos. Aí tem aquele que tem relação sexual com a madrasta. E aí começa o escândalo dentro da igreja. Mas tudo começou porque eles tiraram o foco do alto e começaram a olhar um para a vida do outro, um para o defeito do outro. E a igreja começou a bater cabeça. Irmãos, na minha modesta opinião, eu acho que nós estamos caminhando numa direção que não é legal. Aqui nessa igreja tem profeta, amém? Mas o profeta está calado. Profeta Elias, já viu o profeta Elias? Estava falando das circunstâncias, esqueci de falar do Elias. Elias lá, o fogo cai do céu, uma coisa tremenda. De repente vem a rainha lá, Jezabel, e fala: ó, eu quero que mate esse homem. Aí daqui a pouco o Elias, que ontem estava mandando cair fogo do céu, o fogo caía, está escondido numa caverna chorando. Deus chega nele e fala: o que foi, Elias? Não, que mataram todo mundo, agora só fiquei eu, e querem me matar também. Primeira vez que eu li esse texto, sem brincadeira, o que veio na minha mente foi: vira homem, Elias. Toma vergonha na tua cara, Deus é contigo e Deus já te provou isso um monte de vezes. Mas está olhando para o lado, está olhando para as circunstâncias. E está olhando com o olhar mais crítico possível. Que depois que Deus restaurou a vida de Elias, ele falou: Elias, só para constar, tem mais uns 70 aí, igual você, que não se prostraram no Baal. Você que estava dizendo que está só. Então, olha. 7.000.
Tinha 7. É porque esse texto não estava no script. Só para constar. Então, quando olhamos para o outro, ainda tem esse problema sério. A gente olha com o olhar mais crítico possível. E começa a bagunça no meio da igreja. Irmãos, igreja de Corinto, uma igreja tremenda. Uma igreja situada na Grécia. Grécia, berço da idolatria. E a igreja ficou grande. A igreja cresceu. A igreja arrebentando com o império das trevas. De repente, durante um período, essa igreja ficou morta. Essa igreja é muito boa. Estou falando agora da comunidade evangélica Novo Tempo. Tem profeta nesse lugar. Tem homem de Deus nesse lugar. Tem mulher de Deus nesse lugar. Os dons do Espírito estão espalhados neste lugar. Mas o que a gente tem feito com tudo isso? Quando Deus ele me dá um dom, é para ser usado para a sua glória. É para ser usado para a vitória do povo de Deus. O inimigo sabe que na hora que você se colocar na presença de Deus, você vai vencer. Então ele vai fazer todo o possível para você não entrar na batalha. Todo possível. Só para vocês terem uma ideia do que acontece nas regiões celestiais quando o povo de Deus se coloca na batalha. Todo domingo agora tem um câncer sendo curado, virou rotina agora? Quando o povo de Deus se dispõe a guerrear, acontece esse tipo de coisa. Mas nós precisamos fazer isso, irmãos, com frequência. Nós precisamos fazer isso com frequência. Para a gente poder orar, vamos olhar o método de Jesus. O método de Jesus é tremendo. Eu não sei porque que nós, igreja, Jesus fazia de um jeito e a gente quer fazer de outro. Vamos olhar o método de Jesus. Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, irmãos, versículo de número 27. Ao dia de Jesus. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu a célebre fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-o pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram-lhe Jesus os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitisse que falasse, porque sabiam quem ele era. Depois da bênção toda, da glória toda, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Método da igreja. Vamos fazer um encontro. Vamos reúne a galera, vamos fazer um encontro. Irmão, vamos fazer um encontro, tem que ser uma glória, tem que ser uma bênção. Vamos orar, vamos consagrar. Precisa ver, pastor, o fogo cai nas reuniões. E aí, aquela bênção, aquele negócio todo. A gente vai lá, faz um encontro. Deus, ele faz maravilhas. Aí depois que a gente volta do encontro, aí os irmãos dão aquela relaxada, e aí os irmãos começam a ter sérias dificuldades espirituais. Método de Jesus: curou enfermos, expulsou demônio, fez e aconteceu, e logo depois de ter feito tudo isso, a batalha continua. Levantada a alta madrugada, Jesus saiu da cama, descansa no céu, irmão.
E Jesus se colocou a orar. Por que muitas vezes pessoas abençoadas caem? Porque querem descansar do mundo espiritual. Porque querem dar uma trégua da batalha. Mas nós temos um inimigo que não para nunca, irmãos. Nós temos um inimigo que está na batalha, que está na guerra, o tempo todo. E só para fechar, se põe de pé, abre a sua Bíblia, em Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, amém? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de terdes vencido tudo, o que a igreja? Permaneceis inabaláveis. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, muito especial. Feche os teus olhos que nós vamos orar. O dia mal chega para mim, o dia mal chega para você, o dia mal chega dentro da minha casa, o dia mal chega dentro do meu ministério, o dia mal chega em todas as circunstâncias. Eu não sei por que Deus permite que o dia mal ele chegue, mas ele chega. E quando ele chega, muito homem de Deus cheio do Espírito Santo tem caído, muita mulher de Deus cheia do fogo da glória do Senhor tem caído. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala: permanecer firme, permanecer inabalável, não larga a oração de madrugada, não larga o jejum, não larga a palavra de Deus, porque quando o dia mal chegar, eu vou tirar de letra, vou permanecer firme, vou permanecer inabalável para a glória de Deus, irmão. Eu quero te convidar a orar, mas não vai ser oraçãozinha de joelho agora não, irmãos. Você vai orar: Jesus, estou aqui, tirei um tempo de férias aí, mas estou de volta para a batalha. Eu quero pedir que o Senhor venha me revestir da sua glória. Então, irmão, quero te convidar, erga suas mãos. Eu vou convidar o Fábio aqui em cima. Erga suas mãos e vai orando ao Espírito Santo de Deus. De repente você tem desviado o seu olhar, de repente você tem começado a olhar para outras direções, mas nessa noite, Senhor, estamos juntos, Senhor. Senhor, venha me revestir da tua presença, Senhor. Venha me revestir da tua glória, Senhor, porque eu estou de volta na batalha espiritual. Eu tenho tempo que eu não oro por aquela conversão, Senhor, mas nessa noite eu oro pela presença do Senhor sobre a minha casa. Aquele ainda está enfermo, Senhor, nessa noite eu profetizo a cura na vida daquele irmão, no nome de Jesus. Onde estão os profetas da casa do Senhor na noite de hoje? Irmão, com autoridade, toma a autoridade do Espírito Santo de Deus e começa a mostrar para o inimigo lá dentro da sua casa. Quem manda não é o inimigo, Satanás não tem a última palavra. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é quem manda. E se o inimigo entrar na sua casa, ele vai ter que dar glória a Deus, porque a glória do Senhor estará naquele lugar, irmãos. Fábio, ele vai cantar um coro e vai ministrar e vai orando, irmão, vai orando. Nós vamos ter um momento de luta, de guerra. Estou de volta na guerra, Jesus. Estou de volta na batalha, Jesus. Vem, Senhor, com a tua presença sobre nós, Senhor. Permaneceis firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Deus, nós repreendemos nessa noite todo espírito de engano que diz, ó Pai, que a batalha não é nossa, que é coisa de pastor, que é coisa de intercessor, que é coisa de líder. Senhor, se eu sou um crente, sou revestido do teu Espírito, sou banhado pelo teu sangue e tenho autoridade para colocar o cão para correr, no nome de Jesus, ó Deus. Pai, abra os nossos olhos como o Senhor fez com Geazi, para que nós possamos ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós.
voz, e o milagre ele vai acontecer no meu serviço, o milagre vai acontecer na minha família, o milagre vai acontecer no meu ministério, o milagre vai acontecer na minha vida, o milagre vai acontecer na minha igreja. Irmão, se prepara para ser usado por Deus de uma forma que você nunca foi usado. Toma a autoridade do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Vai guerreando, vai guerreando. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluia. Você que é casado, vai repreender espírito de divórcio. Vai repreender você que é pai. Vai consagrando a vida do teu filho na presença do Senhor. Você que é filho, vai consagrando os seus pais na presença do Senhor. Se quiser, aponta a mão para o lado que está a sua casa e fala: Senhor, ali quem manda é o Senhor. Ali quem tem moral, quem tem autoridade ali dentro é o Senhor, ó Deus. Então acampa os teus olhos naquele lugar. A minha casa será um santuário de louvor, um santuário de adoração, um local onde o Senhor se sente muito à vontade. Pessoas vão se converter lá dentro. O inimigo não vai ter brecha dentro do meu lar. Aleluia. Aleluia, Deus. Estamos em guerra, Igreja Santa do Senhor. Quando o irmão te falar: não estou animado para vir para a igreja, você fala: irmão, não tem ânimo não. Tu está na guerra, cara. Aleluia. Eu confio nesse amor, tem poder. Espírito Santo. Pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você. O teu amor me chama, me chama. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs. As suas mãos, no nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha revestir essas mãos do fogo do teu Espírito, que o Senhor venha dotar os teus filhos de autoridade, no nome de Jesus. Aleluia. Autoridade. Interceda pela nossa igreja. Nova chance, eu vou recomeçar. Aleluia. Vou deixar na cruz. Crianças, jovens, casados, ministérios, grupos, líderes. Vai cercando tudo, coração, irmão. Olho pra você, eu corro pra você.